Capítulo 10. Crônica na hora do adeus. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 149. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Neste capítulo, tentaremos descrever mais um episódio de uma história marcada pelos sorrisos, lutas e lágrimas deste grupo de amigos que veio à Terra no intuito de oferecer um óbolo à humanidade, a divulgação da doutrina espírita e a vivência do Evangelho de Jesus. Após as notas de uma manhã ensolarada, na qual fomos prestar um até breve a querido tio, sepultado em um dos cemitérios da cidade, quando retornávamos para casa, fomos colhidos por outra surpresa. Sobre a mesa do computador havia um recado que registrava a desencarnação de Maria Filomena Aluoto Beruto, conhecida como Dona Neném, notável ex-presidente da União Espírita Mineira. O susto foi muito grande. Apesar de sabermos das dificuldades pelas quais ela passava, naturais da idade, não deixamos de sentir o peso da despedida. Dona Neném foi uma grande representante da doutrina espírita, tanto em Minas Gerais como no Brasil. Espírito nobre, exerceu o cargo de presidente da União Espírita Mineira por 33 anos de trabalhos ininterruptos, nos quais deixou grandes testemunhos de devoção à causa espírita. Interrompendo nossa rotina de trabalhos, fomos prestar-lhe as últimas homenagens, pelo menos no que se refere à presente roupagem terrena. Chegando ao antigo cemitério, situado aqui na capital das Gerais, encontramos muitos amigos que se reuniam ali com o mesmo intento de deixar-lhe um até breve. Lá se encontravam toda a diretoria e o Conselho Deliberativo da União Espírita Mineira, companheiros dos mais variados setores da federativa, além dos familiares e amigos. Confessamos, nessas páginas amigas, que as lágrimas não ficaram contidas no celeiro do coração, pois fora uma das mais lindas despedidas de que já participamos. O ambiente estava impregnado por eflúvios de paz, harmonia e fraternidade. Todos aqueles que se aproximavam do ambiente percebiam o amparo que se fazia presente e que, por certo, estendia-se para os ambientes próximos, favorecendo também os mais necessitados. Homenagens eram expressas em abraços, músicas, discursos e preces que evocavam a imortalidade da alma, num verdadeiro hino de consolo, de esperança e de fé para todos nós, que permanecemos nessa abençoada terra a viver a dinâmica da vida. No turbilhão de reflexões que nos visitavam acerca da importância dos próprios compromissos que necessitamos trilhar, eis que surge o amigo, que tanto tem nos ajudado a compor essas notas, Arnaldo Rocha. Com seu jeito típico, abraça a todos sem perder um ensejo. Brinca com Manuel Alves, Marival Veloso,
Honório Abreu, Pedro Valente, Earle, Wagner Paixão, William Marques, Maria e Magda Abreu. Beija as irmãs de Dona Neném e as tantas confreiras da casa de Betânia, e por fim nos encontramos. Olá, garotão! Quanto tempo! Fomos nos encontrar logo em um cemitério. Espero estar longe de me inscrever nessas paragens. Eu também, respondi em seguida. Muito trabalho nos espera. Arnaldo Rocha nos chama em separado e diz: vamos beber um pouco de água, pois este aglomerado de pessoas me deixa sufocado. Respondemos apenas com um gesto de concordância. Chegando à lanchonete, dissemos para ele: permita-me pagar-lhe uma água mineral? Muito obrigado, replicou o ancião com benevolência. Mas se você permitir, eu pagarei. Aprendi com Chico Xavier não permitir dar qualquer trabalho, arrematou Arnaldo. Percebia-se claramente que nosso amigo estava muito sensibilizado, apesar de seu desassombro. Meu filho, todas as vezes que o assunto é a Dona Neném, eu me recordo da amizade entre ela e o Chico. Posso até estar velho e a memória não ajudar, mas não me recordo de ver Chico Xavier elogiar tanto uma pessoa quanto ele elogiava nossa amiga. Neném teve um noivo que era piloto de avião e que veio a falecer após sofrer um grave acidente. Foi por causa desse acidente que ela, inspirada por um amigo, iniciou o envio de uma série de correspondências ao Chico. Esse foi o início da retomada de uma amizade referendada pela reencarnação que só termina com a própria eternidade. Ela havia sido amiga do Chico na última existência, quando se chamava Yolanda e residia na cidade de Barcelona. Em toda a minha vida, foi difícil encontrar mulher tão bonita como ela. Exclamo desse jeito para dizer da beleza física e da interior. No que se refere aos valores espirituais, chega a ser redundante dizer alguma coisa, visto que dirigir o movimento espírita, como ela o fez, não é tarefa simples, ainda mais por 33 anos. Digo com muita tranquilidade que não foram poucos os homens de autoridade que se curvaram à sua mão de ferro nos momentos de decisão. Ela era dura para decidir e meiga para aplicar as decisões, características dos grandes líderes. Vale registrar que a sua ligação com o Chico lhe propiciava muita segurança para delinear os rumos da federativa, sem titubeios. Os laços de amizade eram tão fortes que, ao receber pela televisão a notícia do desencarne de Chico, ela teve um derrame quase fulminante, culminando em seu desencarne, hoje, 7 meses depois. Janeiro de 2003. Arnaldo narrou-nos alguns momentos da intimidade de Chico e Neném que, infelizmente, não podemos, a pedido do amigo, registrar. Depois de um breve silêncio, inspirado, Arnaldo descerra mais uma recordação. Recordo-me de 2 casos muito simples, mas cheios de fraternidade e que se apresentam como mais uma manifestação da clarividência do médium. Estávamos, Chico e eu, em casa de sua irmã Luísa,
prontos para jantar, quando ela perguntou se podia nos servir à mesa. Chico logo retrucou: só depois que Neném chegar. Ao dizer essa frase, convidou-nos a ir até o alpendre e, sem entender nada, eu o acompanhei. Passado algum tempo, eis que surge um veículo trazendo a companheira. Foi uma visita sem o menor propósito, considerando que, na época, os meios de comunicação em relação à atualidade praticamente não existiam e nós não sabíamos da sua chegada inesperada. Nunca vi o Chico esquivar-se de recebê-la, mesmo nos tempos mais difíceis. Antes de prosseguir com o outro caso, quero ressaltar como a amizade verdadeira é fundamental para o fortalecimento do médium em seu labor espiritual. Todos sabemos que a vida do médium é cheia de escolhos. Aqueles que entendem isso possuem uma chave importantíssima para vencer os aplausos, os interesses, as mesquinharias, os preconceitos e as incongruências de âmbito externo e interno. Em alguns momentos, o médium necessita estar só para estudar, meditar, harmonizar-se e orar, fato que nem sempre é possível. Por isso, vem a disciplina como auxílio no processo de seleção dos valores, dos ambientes e da convivência, para que a obra, questão prioritária, não se perca por veleidades. Quando se aproximam amigos de verdade, é maravilhoso recebê-los. É como beber de um verdadeiro néctar que alivia, alimenta e encoraja os corações, como era o caso de Dona Neném e Chico. O outro fato aconteceu na segunda metade da década de 50, quando nascia a Bossa Nova. Chico Xavier me procurou e disse: Arnaldo, o espírito Dr. Camilo Chaves pede a você que promovam uma reunião na casa da nossa amiga Neném, na próxima quarta-feira, no período da tarde. Recordo-me do recado do querido amigo solicitando que fossem convidados o Rubens Romanelli, o Ademar Duarte, Abadi Cury e mais alguns companheiros de quem não me recordo agora, totalizando umas 10 pessoas. Todos nós, membros da União Espírita Mineira. Quando repassei o pedido para Neném Aluoto, a anfitriã do encontro, fui insistentemente questionado sobre o motivo da reunião. No entanto, eu disse que o Chico não havia revelado e resumi: diga a eles que o motivo será importante e muito fraterno. O encontro se deu conforme o combinado. À exceção do Romanelli, que não pôde estar presente, vivemos o conhecido clima dos amigos para sempre com Jesus. Foi aí que o Chico relatou a todos nós que o Dr. Camilo Chaves, notável presidente da União Espírita Mineira, estava presente e gostaria de falar-nos. A surpresa fez-se geral e uma prece foi sugerida para a preparação do ambiente. Dr. Camilo Chaves, através da psicofonia do Chico, congratulou a todos com o seu jeito nobre e amigo. Logo nos disse que os objetivos do plano espiritual para aquela reunião eram valiosos e reveladores, e que, futuramente, todos compreenderíamos
o seu alcance. Disse que não deveríamos olhar os fatos apenas com curiosidade, mas aproveitá-los para a recapitulação de encarnações anteriores que pareciam definitivamente esquecidas, dizendo ainda para projetarmos para o futuro empreendimentos conscientes do trabalho renovador. Relembrou ao grupo que, quando encarnado, sempre prometia revelar um dia os principais personagens da história do livro Semíramis, em suas atuais encarnações. Entretanto, como o livro só foi publicado após sua desencarnação, essas revelações tiveram que esperar um pouco. Ressaltou a valiosa experiência literária vivida por ele ao escrever este romance num registro verdadeiro que a história oficial não consignou ao apresentar uma essência moralizante. Citou a mediunidade de que foi investido e o seu mecanismo que associava a pesquisa acurada dos fatos à visão dos quadros plasmados pelos benfeitores, além da própria visão inconsciente, oportunizada pela sua participação direta nos fatos. E, finalmente, o muito que recebeu em bênçãos e estímulos espirituais. Após esse bate-papo com o além-túmulo, nosso querido Camilo solicitou à anfitriã que buscasse um exemplar da obra para fazer algumas anotações em sua última página. Em seguida, a um silêncio diminuto, continuou a discorrer sobre apontamentos relativos a esse papiro aberto, escrito com tintas desconhecidas pela ciência moderna. Citou alguns personagens do livro, suas características principais, e iniciou algumas revelações que marcaram profundamente o psiquismo de todos os presentes. Disse que Semíramis, personagem principal do livro, era espírito de vastas aquisições espirituais e que hoje é muito atuante no mundo espiritual, apresentando-se atualmente em nossas reuniões como Irmã Ritinha. Revelou que Simas, o grão-sacerdote do Egito, que era reitor da escola de Tanis e pai de Semíramis, se tratava do benfeitor Emmanuel. Carinhosamente falou que Mabi, a princesa da Média, que se apaixonou pelo general assírio Beb-Alib, era a nossa querida Meimei. Falou sobre o personagem Lecon, tratado na história por sua amada Semíramis, por Meu Leão, como sendo o próprio escritor Camilo Rodrigues Chaves. Relatou ainda sobre muitos outros presentes que a memória não me permite lembrar, mas no que me compete, apontou-me como o já citado general do Império da Assíria, da Babilônia, do Sumer e Akkad, de nome Beb-Alib. Por fim, relembrou Shams, faraó do Egito e muito amiga de Semíramis e Mabi, dizendo se tratar de nossa alma querida Chico Xavier. Após a morte de Mabi, Meimei, Shams, Chico, ao assumir o trono, recebeu da rainha Semíramis, irmã Ritinha, um presente. O próprio general Beb-Alib, para que com ele se casasse. Aliás, a ascensão de Shams ao poder foi fruto de uma trama que envolveu seus irmãos, Ramiz e Sayad, cujas mortes fizeram com que ela chegasse ao poder. Shams havia recebido uma educação de alta linhagem para sua época, além da iniciação
nos mistérios de Ísis e Osíris, o que vale ressaltar para futuras observações. Já Semíramis construiu o maior império que o mundo já viu, tendo um dia gerado inveja no próprio Alexandre, chamado o Grande. Essas conquistas trouxeram ao mundo um fato inusitado. Por terem sido amigas desde a infância e pelo fato de Semíramis ser egípcia, foi possível unir o Ocidente ao Oriente em torno do progresso e da paz, logo que Shams ascendeu ao poder. A grande rainha Semíramis voltou à lida terrena no século XIV e foi coroada, depois de morta, como Rainha de Portugal. Esse episódio ficou conhecido como o mais apaixonante romance na Idade Média. Dom Pedro I, 1320 a 1367, apaixonou-se por Inês Pires de Castro, galega, apelidada pelos poetas de Colo de Garça, aia de sua futura esposa Constança, princesa de Castela. Ela, sua alma gêmea, levou a desprezar as convenções cortesãs e a desafiar frontalmente tudo e todos. Em 1345, Dona Constança deu à luz a Fernando, único neto que o rei Dom Afonso IV reconhecia e que sucederia Dom Pedro I no trono de Portugal, e, desgostosa ante a traição do marido, veio a falecer em 1349, antes de Dom Pedro subir ao trono português, não tendo sido, portanto, rainha de Portugal. Inês, por sua influência na corte, devido ao envolvimento com Pedro, foi assassinada em 1355, a mando do rei Dom Afonso IV, que acreditava que, morta Inês, o filho voltaria à sua influência. A trama aconteceu quando Pedro se ausentou para uma caçada. Ao retornar, encontra sua amada morta. Ele ficou desesperado e rompeu relações com o pai. Após assumir o trono, o que ocorreu em 1357, fê-la coroar como rainha, mesmo morta, resultando daí a famosa frase: "Não adianta chorar, pois Inês é morta". Para nosso espanto, Camilo Chaves disse ainda que Pedro I foi uma de suas encarnações mais marcantes. As correlações que o amigo espiritual fez tiveram o objetivo de apresentar as oportunidades obtidas por todos no passado quanto à administração dos povos, vitórias pessoais e os compromissos assumidos na esteira do tempo, interrompeu o narrador. O painel das recordações foi fechado nesse ponto da conversa, pois fomos convidados para os instantes de despedida final. Pedro Valente, ex-presidente da União Espírita Mineira, que também secretariou Dona Neném durante seus 33 anos de gestão, fez breve discurso. O presidente do Conselho Deliberativo, Badi Curi, em comovente fala, contou sobre a influência que seu pai, Badi, teve sobre a aproximação de Dona Neném com o Espiritismo. Ressaltou, entretanto, que havia sido ela, por sua vez, quem lhe havia posto para enfrentar as batalhas da vida. Honório Abreu, atual presidente da União Espírita Mineira, agradeceu o carinho com que a família Abreu
Osvaldo, Lúcio e ele, ainda meninos, havia sido recebida e tratada por ela com a poesia do Evangelho. Em seguida, leu para os presentes o manifesto da diretoria da FEB na pessoa do presidente Nestor Mazotti. Por fim, os jovens da Mocidade Precursor, grupo de jovens espíritas fundado por ela, fizeram uma despedida musical com a ajuda da dupla Tim e Vanessa. E em seguida, vibramos com a prece proferida pelo presidente. Até breve. É o que desejamos à nossa dama, a eterna Yolanda, alma amiga para sempre do querido Chico Xavier e de todos nós. Que Jesus a receba em seus braços amoráveis, inspirando-a e inspirando a todos os que aqui ficamos, a fim de que continuemos a segui-lo na senda da perfeição. Com a famosa poesia cristã, escutemo-lo mais uma vez. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O grupo saiu em direção ao sepultamento e abraçamos o amigo para sempre, sem pronunciar uma palavra sequer. Ao olhar para ele, não nos contivemos de alegria ao perceber sua perspicácia. Ele, então, falou sorrindo. No dia do meu velório, se tiver discurso, juro que pego no pé de quem o fizer. Respondemos contundente. Você está falando isso, afirmei com alegria, só porque eu já estava ensaiando o primeiro parágrafo. Dizer até breve, num ambiente espiritualizante como aquele, é possibilidade que não devemos rejeitar. Portanto, até breve, leitor amigo.